Olá! E para vocês que acompanharam os vídeos que eu fiz sobre as emoções primárias, agora nós vamos falar sobre as emoções secundárias. Mas se você não viu esses vídeos, vai lá no Instagram, no YouTube, @CarlaViolaPsicanalista. Lá tem vários vídeos, gente. Todos os dias eu faço um vídeo novo para vocês. E essas emoções primárias é importante a gente compreender para a gente perceber como a gente trabalha no mundo. Como eu lido com as minhas dificuldades, com a minha alegria, com a minha raiva, com a minha frustração, com a minha ansiedade. Por quê? Porque quando você começa a perceber aqueles comportamentos que você tem e não consegue dominar, fica mais fácil quando você compreende como você pode lidar com eles com sabedoria, sem ficar muito naquela coisa da defensiva, né, da luta, do ataque, da fuga, do congelamento. Isso é bobagem, isso é o nosso cérebro reptiliano sempre buscando se defender. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que aprender a nos conhecer para que a gente possa lidar com tudo isso de uma forma adulta. Bom, eu sinto raiva, eu tenho o lado positivo e o lado negativo. Como eu lido com essas duas versões? Isso é que é legal, você compreender como você funciona. Então vai lá e assista, porque hoje eu vou dar uma pequena pincelada sobre todas as emoções secundárias para que você possa conhecer e se perceber. E depois eu vou gravar vídeos separados de cada emoção para a gente poder explicar com mais detalhes como funciona o processo das nossas emoções. Bom, então você já sabe que nas emoções primárias nós temos a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo. Já nas secundárias nós vamos trabalhar com a vergonha, com a culpa, com a ansiedade, com a inveja, com a felicidade. Então, o que é que nós temos que prestar atenção em todas essas emoções? Porque as emoções secundárias, elas vêm de acordo com aquelas reflexões que a gente vai fazendo de como a gente se sente, né? Por exemplo, na raiva, quando eu estou com raiva, eu vou lá e vomito tudo aquilo que eu não queria falar para o outro e na hora que eu vejo, eu fico com vergonha. Ou ali na hora eu vou ficar com culpa porque eu falei demais. Você percebe que a emoção primária, ela desencadeia com o passar do tempo as emoções secundárias que vão de acordo com aqueles padrões nossos de valores, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. Isso aí nós vamos desenvolvendo dia a dia no nosso crescimento pessoal. Então vamos lá? Então só para a gente entender melhor. Bom, por exemplo, se você sentir vergonha ou culpa, o que você tem que fazer nessa hora que você expressou inadequadamente aquilo que você não queria falar? A primeira coisa é você compreender o porquê que eu estou com raiva, por que eu falei aquilo que eu não queria, o que me impede de segurar as palavras que ferem o outro e às vezes eu quero me defender e não consigo expressar com clareza aquilo que eu gostaria. Vocês compreendem que tem todo um diálogo por trás antes da gente falar algo? E isso, gente, é uma prática que você tem que desenvolver no dia a dia. Não adianta você querer achar que, entendi. Então quando eu estiver com raiva, eu não posso falar tudo o que eu penso, então eu vou ter que analisar, vou ter que refletir para depois poder dar o meu parecer. Teoricamente é isso. Mas como que funciona no dia a dia? Se você está com raiva e você não consegue controlar a língua dentro da boca, o que você tem que fazer? Se retira. Você chega para a pessoa e fala, olha, nesse momento eu não estou conseguindo raciocinar e para que a nossa conversa não chegue num lugar onde eu vou te machucar e você vai me machucar, então eu vou dar um tempo e depois nós voltamos a conversar na hora que eu estiver melhor, ok? Gente, isso é ser racional, não é vomitar, toma lá da cá, bateu, levou. Não para com isso, gente. Isso aí é uma forma de defensiva que você não vai chegar a lugar nenhum.
Você vai ficar num ciclo vicioso que o tempo inteiro você vai ficar dando um tapa e recebendo um tapa, porque é assim que funciona a vida, é dando que se recebe. Então para com essa coisa de se defender, justificar, explicar demais, porque isso é coisa de criança. O adulto, ele pensa, reflete e coloca o seu posicionamento, respeitando o seu ponto de vista e o ponto de vista do outro, entendeu? Então não tem solução. Ou você compreende o que você está sentindo, o que gerou essas emoções, para depois você dar o seu parecer, ou então você vai ficar correndo atrás do rabo o tempo inteiro buscando explicar depois aquilo que você fez de errado. Eu vou falar hoje sobre a vergonha. O que é sentir vergonha? Você já parou para perceber por que às vezes a vergonha te bloqueia? Você vai falar em público, ou você tem que, às vezes, explicar alguma situação para alguém que você não conhece, ou mesmo algum familiar, e que você se sente envergonhado e você não sabe como fazer, como explicar aquela situação que te paralisa. Bom, gente, cada caso é um caso. O que nós temos que aprender, você tem que entender que a vergonha, ela vem quando nós sentimos que estamos sendo julgados. Isso é paralisante. Por quê? Porque atrás do julgamento vem, mas aí essa pessoa não vai me aceitar, ela vai me julgar, ela vai me criticar, eu vou sentir um desconforto, a minha vontade é de desaparecer, de sair correndo, mas tudo isso é um desejo da mente que você pode reverter. Então a primeira coisa que você tem que fazer para enfrentar a vergonha é enfrentar, gente. Enfrentar. Você tem que ir com vergonha e mostrar, às vezes, a sua vulnerabilidade. Chegar para a pessoa e falar assim, olha, tá difícil de expressar aquilo que eu sinto, eu me sinto envergonhada e eu gostaria de explicar o meu ponto de vista para que você entendesse. E eu vou respeitar o seu ponto de vista. Simples assim. Não tem que ficar colocando florzinha, sabe? Tentando achar o meio mais coerente, exato. Não, gente, ser verdadeiro é mostrar a vulnerabilidade, falar da dificuldade que está de expressar, o desconforto, é falar que naquele momento tá difícil até encontrar as palavras certas, né? Mas se a pessoa quiser esperar, você vai refletir melhor, você vai compreender o que é que está acontecendo para depois você se explicar, porque nesse momento você não está apta a colocar as palavras certas, entendeu? É isso, gente. É ir com vergonha, é expressar sua vulnerabilidade. Para com essa coisa de, mas e se o outro me julgar? Se o outro julgar, é problema dele. O que você vai fazer? Aceita o julgamento. Se não cabe para você, a opinião é dele, não é sua. Agora, se coube para você, então reflita. Bom, se eu me sinto assim, por que eu me sinto assim? Por que aquilo que ele me falou me doeu? Será que isso é verdade dentro de mim e eu não consigo analisar esse fato? Observa, gente, observa. A vida, todos os dias, coloca os desafios que a gente precisa aprender. Não tem paninho quente. Quanto mais paninho quente você ficar colocando na sua vida, mais a vida vai te dar lambada, para que você possa aprender a lidar com tudo isso. Porque, por exemplo, a vergonha, ela tem um lado positivo. O que ela faz com você? Quando você está com vergonha, é como se fosse um alerta para que você comece a perceber os seus valores, os seus limites. Bom, eu acho isso, eu acredito nisso. O que eu posso aprender com essa situação? Como eu vou agir perante essa situação que me deixou um pouco assim anestesiada, né? Eu não consigo às vezes ter clareza nos meus pensamentos. Através da sua sinceridade, da sua empatia, você mostra uma responsabilidade quando você se sente vulnerável à situação, quando você expressa esse sentimento. Isso é positivo, gente, isso é saudável. Não tem problema nenhum a gente mostrar a nossa vulnerabilidade. Agora, vamos supor que você se deixa
ser presa por essa vergonha, medo do julgamento, impedir de expressar sua liberdade e você ficar ali engasgada ali, porque você não sabe lidar com aquilo, então aquilo ali vai gerar uma ansiedade, vai gerar uma depressão, aquilo ali pode gerar até um transtorno do pânico. Por quê? Porque você não sabe expressar aquilo que você sente. Porque você tem medo de ser julgada, criticada e não ser compreendida. Nem sempre nós vamos ser compreendidos, gente. Às vezes, aquilo que você fala é coerente para você, mas não é coerente para o outro. O que você pode fazer? Respeitar, tudo bem. Esse é meu ponto de vista, eu não concordo com você, mas aceito. Né? É um trabalho que a vida coloca para a gente e que a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, busca observar o que te faz sentir vergonha. Se você tiver dúvida, quiser compartilhar comigo, me mande uma mensagem. Eu vou ter o maior prazer de poder te ajudar, entendeu? Porque a gente está sempre aprendendo um com o outro. E a gente tem que aprender a lidar com essas dificuldades. Então não se deixe bloquear pela vergonha. Eu às vezes também tenho vergonha de algumas coisas. Quando eu chego num lugar com muita gente que eu não conheço, eu me sinto um pouco envergonhada, porque eu sou uma pessoa mais restrita, reservada, e com certeza eu fico vergonhada. Só que eu entro com vergonha, eu vou fazer o quê? Eu entro com vergonha, com um belo sorriso no rosto e procuro ser agradável ali na hora, tentar fazer amizades, encontrar pessoas conhecidas, para que eu não me sinta isolada. Né? Então tem um recurso, buscar esses recursos e para que essa situação passe rápido. Né? Então tudo na vida a gente tem que aprender a se posicionar, porque não tem jeito, não tem jeito. São coisas que às vezes pega a gente de surpresa e que deixa a gente envergonhado mesmo, né? E vai fazer o que com isso? Não tem o que fazer, é enfrentar e buscar solucionar para que fique menos pesado, ok? E se você gostou, compartilhe esse vídeo, não deixe de dar o seu like e não perca que o próximo vídeo nós vamos falar sobre a culpa, minha máxima culpa. Ixi, gente, essa culpa é a campeã das emoções. É impressionante o quanto as pessoas sentem culpa. Mas vamos lá. No próximo vídeo nós vamos falar sobre isso, ok? Um beijo no seu coração e até lá.